Não existe sistema caipira. Na verdade, tem uma discussão enorme do que é o caipira, se é a raça, a galinha, se é o sistema. E no vídeo de hoje vamos esclarecer de uma vez por todas o que é o caipira. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente entender essas confusões do que é o caipira, vamos olhar para o passado e entender o contexto histórico. O termo caipira, ele surge no descobrimento do Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha, inclusive, para o rei de Portugal, relatando o que ele encontrou quando ele chegou no Brasil em 1500, traz referência às galinhas. Vamos lembrar que os animais que nós criamos hoje, de exploração comercial, eles não são nativos do Brasil. Os portugueses, quando saíam nas caravanas para descobrir novos territórios, para explorar, eles levavam as aves vivas e iam abatendo ao decorrer do percurso para não perder a carne. Ia comendo os ovos e abatendo as aves ao longo do percurso. E quando eles chegaram no Brasil, tinha exemplares das aves ainda vivas dentro das embarcações. Nessa época, em 1500, já existia um melhoramento genético, já existia o conceito de raças, inclusive, das galinhas. Na Europa, em Portugal, já tinha uma seleção para galinhas produtoras de carne, para consumo dessa carne. E quando elas chegaram no país, aqui no Brasil no descobrimento, os indígenas não conheciam, porque elas não são nativas nossas. E eles, observando o comportamento das galinhas assim que elas pisaram no nosso território, de ciscar e de comer o mato, saiu ciscando. A hora que elas desceram das embarcações e adentraram o continente, que elas pisaram na terra, elas começaram a ciscar. E observando esse comportamento, os indígenas nativos daquela época, eles denominaram as galinhas de carpir ou carpira, que na língua tupi-guarani significa cortadora de mato. Então o termo caipira, ele nasce do descobrimento do Brasil, da observação dos indígenas do comportamento da galinha, e define aquilo como uma cortadora de mato, que na língua tupi-guarani significa caipira. Então o caipira vem da língua tupi-guarani e do descobrimento do Brasil. E é claro, quando essas galinhas foram introduzidas ainda nessa época, elas começaram a se deparar com uma nova realidade. Elas estavam acostumadas com a Europa, com o clima europeu, com o clima de Portugal, com os parasitas daquela região, com as doenças daquela região. E quando elas entraram então em um outro continente totalmente diferente, elas começaram a se adaptar. As galinhas, é claro que tem toda uma história por trás, mas passando muito rapidamente nessa história, elas foram entrando para dentro do país, se reproduzindo e trazendo características de adaptação à nossa realidade. E esse constante processo de cruzamento entre elas e de adaptação foi trazendo as características da galinha que a gente conhece hoje em dia como o pé duro, as canelas secas, a galinha caipira. Então essa galinha caipira que está no fundo do quintal, em muitos e muitos milhares de chácaras, de sítios, que não tem raça definida, é uma galinha caipira, porque caipira é a denominação tupi-guarani que remete a essa galinha, que entrou lá no descobrimento e foi se reproduzindo para se adaptar à nossa realidade. E foi se adaptando e foi ganhando terreno, foi se expandindo, foi ganhando cada vez mais escala, e até a década de 60 aqui no nosso país só existiam essas galinhas, as raças locais que a gente chama, essas galinhas sem raça definida, que são fruto desses cruzamentos aleatórios e que têm origem nas raças europeias que foram introduzidas pelos portugueses. Até a década de 60, então, só existia esse tipo de galinha no país. E isso é muito importante para a gente entender hoje os conceitos que são colocados sobre o caipira. Porque a gente tem toda uma história, um histórico de 1500 do descobrimento até a década de 60,
onde só se conhecia essa estrutura de caipira, a galinha caipira, a genética pé duro, sem raça definida, sem a utilização de ração, porque também não tinha naquela época, sem muitos cuidados relacionados a manejo, a condução da atividade. Ela sempre foi muito de fundo de quintal para consumo da família e para venda de um excedente, para gerar uma graninha. E aí nesse período, na década de 60, mais especificamente na década de 50 nos Estados Unidos, começa o desenvolvimento da avicultura. E esse desenvolvimento da avicultura, ele está atrelado ao desenvolvimento da agricultura de maneira geral. A gente tem um contexto histórico importante da Revolução Verde e da modernização da agricultura, que trouxe essa nova perspectiva de tecnologia para a produção de alimentos, que são as monoculturas, a utilização de adubos sintéticos, alta produtividade, genética, melhoramento genético de espécies. Então todo esse conjunto que foi denominado pacote tecnológico introduzido na modernização agrícola também respingou na avicultura. E na década de 50, então, tem o seu marco referencial nos Estados Unidos, quando começou o confinamento das galinhas e a segmentação e especialização da atividade. Então começou a ser introduzido o sistema que a gente conhece como industrial, convencional, que são as galinhas criadas em gaiolas, introduzidos no país a partir da década de 50, 60. E a primeira linhagem que chegou no nosso país foi a Highline. A Highline foi a primeira linhagem introduzida no Brasil. Até então não existia linhagem comercial, só existia galinha sem raça definida. E junto com a linhagem, com a genética, veio esse pacote tecnológico. Veio o sistema de produção convencional, as galinhas criadas em gaiolas, o confinamento em larga escala, a padronização genética. Então agora você tem linhagens comerciais padronizadas, as galinhas não são mais diversificadas, não tem mais aquela coloração diferente, tamanho diferente. Agora tem um padrão estabelecido por uma indústria que fez um melhoramento genético em cima daquela ave, tecnificação das instalações, da infraestrutura, dos equipamentos. Então veio tecnologia para a produção de aves, coisa que não existia até a década de 50, 60. E no Brasil, o Brasil incorporou isso dos Estados Unidos, importou essa tecnologia na década de 60. Quando começou a desenvolver aqui no país a produção em gaiolas, em confinamento de larga escala. E é claro que hoje em dia isso está muito mais avançado. Com o avanço da tecnologia, da automação, nós temos sistemas de produção convencionais extremamente controlados. Controlado tudo automatizado, pressão, temperatura, umidade, ventilação, tudo para trazer o máximo conforto térmico para aquela galinha, para que ela expresse o máximo potencial genético dela. Só que em paralelo com essa produção industrial que começou a crescer no Brasil, começou a ganhar cada vez mais adeptos, ainda existia a produção caipira tradicional, essa de fundo de quintal. Aliás, ela não só existia, como ela era principal, primordial. E ainda é até hoje. Se a gente pegar nas estatísticas, provavelmente esses sistemas caipiras tradicionais, das galinhas criadas soltas, sem muito uso de tecnologia, ração balanceada, é encontrada no maior número de propriedades, de sítios, de fazendas, do que os sistemas convencionais, a produção criada em gaiola. E aí começou a acontecer uma coisa muito interessante na nossa história, porque além do sistema em gaiolas, veio todo um pacote. Então começou a vir bebedouros, comedouros, começou a vir também linhagens, as genéticas mais especializadas para a produção ou de carne ou de ovos, começou a ser introduzidos conceitos de nutrição animal, então a dieta balanceada, a ração feita para as galinhas. E o que começou a acontecer de muito interessante é que os produtores de sistemas caipiras, eles começaram a adotar certo nível de tecnologia mesmo nesses sistemas mais tradicionais.
Então começou a ver lá no fundo de quintal um comedouro tubular, um bebedouro pendular, que eram alguns dos equipamentos utilizados inicialmente nas granjas de reprodução aqui no país e foram introduzidos nos sistemas caipiras. Começou a acontecer um mix muito difícil de definição, porque os sistemas caipiras começaram a utilizar genética, a genética que foi desenvolvida para a gaiola passou a ser utilizada nos sistemas caipiras. Quem tinha criação de gaiola ia descartar 10 mil, 20 mil galinhas de descarte de postura de gaiola, por exemplo, vendia para os vizinhos. E essas linhagens começaram a entrar nos cruzamentos aleatórios das galinhas caipiras. Começou a virar uma mistura entre linhagens comerciais e galinhas caipiras. Os vendedores das casas agropecuárias começaram a introduzir o conceito da utilização de ração para essas galinhas caipiras. Então muitos produtores, além de um milho que joga lá no fim do dia, começou a dar uma raçãozinha balanceada para melhorar o ganho de peso, melhorar a produção de ovos. Começaram a ser utilizadas tecnologias dos equipamentos, dos manejos. Programa de luz, por exemplo, começou a ser introduzido em sistemas caipiras, porque a galinha caipira, pé duro, em determinado período do ano, nos dias mais curtos, elas param basicamente a produção, diminuem bastante. E para não perder essa produção, com luz artificial consegue manter a produção lá em cima. E aí eles começaram então a fazer esse mix, a essa mistura entre a tecnologia advinda dos sistemas industriais e os sistemas caipiras tradicionais. Até que em 2016, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, lança uma norma brasileira, a NBR 16437 de 2016, que rege sobre os sistemas caipiras. A gente teve uma lei anterior de 1999, mas que foi revogada e a ABNT, a NBR de 2016, foi eleita a lei, foi eleita a norma específica para os sistemas caipiras. Então, de certa forma, a norma trouxe uma regulamentação para os sistemas caipiras, trouxe algumas regras que deveriam ser seguidas para o ovo ser considerado caipira, para ele trazer a denominação de ovo caipira. Por exemplo, acesso à área de pasto obrigatório, o respeito das densidades, tanto dentro do galpão como da área de pasto. Um ponto fundamental que muita gente discute com relação a sistema caipira, a galinha caipira, é a ração. Então tem esse imaginário que a galinha caipira legítima, verdadeira, não come ração. O que não é muito verdade, porque a ração só é uma mistura balanceada para atender à exigência da galinha. Então a galinha tem exigência, assim como nós, em carboidratos, em proteínas. E se ela é criada solta no fundo de quintal, ela inclusive não está recebendo a quantidade adequada de alimentação para ela viver uma vida com bem-estar. Porque um dos requisitos do bem-estar animal é que ela seja livre de fome e sede. E muitas vezes a liberdade de fome em sistemas tradicionais fica comprometido, porque ela recebe só uma porção de milho no fim do dia que não supre as exigências nutricionais mesmo dessa genética sem raça definida. E a ração que a gente usa para sistemas caipiras é basicamente uma mistura de milho, a galinha come milho normalmente, todo mundo come milho, farelo de soja, é um derivado da soja, o farelo de soja, e um mix ali de vitaminas e minerais, que é o núcleo. E aí sim tem que se atentar, porque existem algumas regrinhas relacionadas à produção dos ovos caipiras estabelecida pela ABNT. Então é proibido, por exemplo, o uso de pigmentantes sintéticos. Eu não posso colocar uma cantaxantina na ração dessa galinha do ovo caipira. Posso usar pigmentantes naturais, urucum, posso usar páprica, inclusive que são antioxidantes e ajudam na alimentação dessas aves, no bem-estar dessas galinhas. Eu não posso usar óleo vegetal reciclado, eu não posso usar antimicrobianos, anticoccidiostáticos, tudo isso está estabelecido na ABNT, que nada mais tentou trazer algumas características dos sistemas tradicionais de criação,
aquele de fato pé duro, sem raça definida e sem uma preocupação econômica mais voltada para o consumo da família e para uma venda do excedente, para uma realidade mais comercial. É inegável a evolução, é inegável o avanço da tecnologia, da necessidade da população consumir o ovo e, por que não, trazer mais tecnologia relacionada à genética, a balanceamento de ração, mas respeitar os quesitos estabelecidos para o ovo caipira, que elas tenham acesso a uma área de pasto, que eu traga essa área de pasto um contexto mais próximo da natureza dessa galinha, que eu respeite as densidades, não crio tudo amontoada como sistemas convencionais. Então por isso eu afirmo que não existe sistema caipira. O que existe são sistemas caipiras, no plural, sistemas caipiras. Aquela galinha pé duro, que não come ração, que está criada solta no quintal, ela é uma galinha caipira. Ela vai produzir um ovo caipira. E aquela linhagem comercial, aquelas 300 aves num galpão, mas que são respeitadas, apesar de comer ração pronta, ração balanceada, ter genética, ter linhagem ali por trás, elas são criadas soltas, elas têm acesso à área de pasto para explorar o seu comportamento natural, ciscar, comer insetos, comer raízes. Então esse foi um conceito introduzido ao longo da história, o caipira como sistema. Nós temos sistemas de produção caipiras, sistemas de produção que são chamados de caipiras. Então desse sistema mais tradicional, das galinhas pé duro, criadas aí em fundo de quintal, até os sistemas mais profissionais, sistemas caipiras, mas que usa linhagem, que usa ração balanceada, a gente tem um leque enorme dentro dessa perspectiva. Tem caipira tradicional que entra com linhagem, que usa bebedouro e comedouro dos sistemas mais preocupados com a questão econômica, ou mesmo sistemas de produção de ovos caipiras mais tecnificados, trazem características dos sistemas mais tradicionais. É um mix, é um casamento aí de várias possibilidades. Então a gente não pode desprezar que a galinha caipira, pé duro, é uma galinha de fato caipira, raiz. Mas também não podemos desprezar que os sistemas comerciais de produção de ovos, sistemas caipiras, também devem ser respeitados e eles promovem o bem-estar das aves, remetem a essa característica da expressão do comportamento natural na área de pasto dessas galinhas, traz uma ração balanceada, mas uma ração à base de produtos vegetais. Por isso uma coisa não anula a outra. Precisamos deixar os preconceitos de lado e entender que não existe um sistema de produção caipira, mas sistemas caipiras. Tá certo, galera? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas.